Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Palota, sou fundador e CEO da Paradox Academy, uma escola especializada em Customer Experience e cultura de cliente. E meu nome é Francisco Zapata, sou fundador da consultoria Kentricus e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje eu quero dar as boas-vindas ao Gustavo Sayago. Gustavo, por favor, pode começar compartilhando conosco sobre sua experiência profissional? Claro. Primeiramente, bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Vamos lá, então, sou Gustavo Sayago, sou formado em Engenharia Química, tenho MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Eu, na verdade, iniciei minha carreira como estagiário na Avon, né, uma empresa que faz parte agora do grupo Natura & Co. Lá eu trabalhei em supply chain, principalmente compras e planejamento, e só depois que eu migrei de fato para atuar como engenheiro industrial na manufatura, né, liderando alguns projetos de melhoria contínua, com ênfase em redução de custos e até eficiência. E foi só em 2017 que eu virei minha chavinha para CX, de fato, né? Eu fui liderar alguns times de atendimento no Mercado Livre, e aí eu fiquei por lá basicamente por uns 2 anos, até de fato receber esse convite para liderar também os times de atendimento de cartão de crédito no Nubank em 2019. Fiquei no Nu por 5 anos praticamente. Obviamente passei por muitas mudanças de escopo nesse período, mas também saltando ali praticamente quando eu entrei eram 13 milhões de clientes e agora são mais de 100 milhões de clientes no mundo inteiro. Então, durante esses meus 2 últimos anos também no Nu, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa chamada Área de Atender, com mais 3 sócios que também eram meus pares ali no Nubank naquela época. E agora, há pouco menos de 2 meses, eu comecei esse novo desafio na Bird, como diretor de produto e CX, onde justamente eu tento ajudar as pessoas, né, no lugar que eu estava, a ganhar cada vez mais eficiência na leitura de feedbacks e conseguir propagar a voz do cliente ali dentro das empresas com uma cultura centrada no cliente. Muito bom, Gus. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. E a ideia é a gente conseguir extrair o máximo possível dessa tua expertise que você passou em todas essas empresas e principalmente agora os seus desafios aí na Bird. Então vamos começar falando um pouco desse tema, né, Gus? Você poderia compartilhar um pouco sobre sua trajetória, principalmente nessas experiências de Nubank e agora na Bird, falando especificamente sobre CX, experiência do cliente e cultura de cliente? Direto para 2019, né, que foi quando eu ingressei ali a minha trajetória no Nubank, quando me convidaram para liderar essa parte do time de operações, eu liderei algumas equipes de atendimento, né, desde cartão de crédito, chargeback, seguros, fraude, cobrança, canais e algumas automações, sendo o último ano muito mais voltado para a gente implementar toda a governança de Voice of Customer de uma maneira bem padronizada no Brasil, né, somente ali onde eu liderava. Então, para que a gente garantisse que todas as unidades de negócio, né, as business units e os segmentos executassem esse mesmo processo de uma maneira bem padronizada, desde operações até os times de produto, então englobando todos esses times ali que a gente tinha de interface. Então, nosso objetivo principal era, de fato, aproximar os times e fortalecer essa cultura para que a gente tomasse decisões bem pautadas no que o cliente nos trazia. Então, dessa forma, a gente sabia que ia estar priorizando, de fato, o que vai fazer a diferença para o cliente no Nubank e o que vai influenciar positivamente nos resultados de negócio ali do Nubank também. Então, há quase 2 meses eu saí do Nu e iniciei esse novo desafio aqui na Bird, e aí onde eu consigo, de fato, ajudar muitas empresas e muitas pessoas, e não apenas os pouquinhos 100 milhões de clientes, né, do Nubank. E tem sido muito bacana, porque eu literalmente ocupava essa cadeira das pessoas, como eu tenho ajudado com a solução da Bird, ou seja, eu entendo 100% das dores que as pessoas que eu converso sentem, então fica muito mais fácil da gente destacar o valor que a solução vai trazer para a rotina, né, das pessoas, das empresas, e consequentemente para os seus clientes. Então, eu até brinco que eu adoraria ter tido a Bird durante os meus 5 anos do Nubank, durante o Mercado Livre, por onde eu passei, porque teria sido anos muito mais fáceis, sem sombra de dúvida. E Gustavo, na sua visão, quais são os principais elementos que definem uma cultura de centralidade no cliente? Bom, Zapata, pensando aqui, eu falaria que são 4 elementos cruciais. Tá? Acho que, primeiro de tudo, pensar o foco na estratégia e no planejamento da empresa, que eles estejam muito bem alinhados e cascateados com todas as equipes. O que eu quero dizer com isso? Né? Basicamente, os times eles têm que estar engajados, e os objetivos, eles têm que ser comuns entre os times, tá? O que cada um vai fazer ao longo daquele período e como eles farão para atingir a meta é super importante.
lembrando principalmente que a estratégia tem que estar vinculada às necessidades dos clientes, sempre, tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que como segundo ponto, e não menos importante, é a estrutura e a governança. Então, como essas áreas estão divididas e estruturadas de modo que elas tenham sinergia entre si e consigam atuar de uma forma mais orgânica dentro dos processos, dentro dos rituais de mapeamento de oportunidades, até realmente a implementação das melhorias necessárias, né? E aí tem o terceiro ponto que acho que muitos falam hoje em dia, que é o ponto de ser data-driven e a gente poder utilizar cada vez mais a tecnologia a nosso favor, né? Porque a tecnologia, ela é um facilitador, ela veio para ser um facilitador, de fato, ela consegue automatizar processos, ela consegue personalizar experiências e agilizar cada vez mais atendimentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente investir em ferramenta, investir em plataformas, elas tendem também a ajudar as empresas a reduzir esses custos operacionais, né, de fato, e identificar de uma maneira muito mais acurada e eficiente as principais oportunidades que os clientes nos trazem, que os clientes abordam nos atendimentos, nas pesquisas ali que a gente faz, para que a gente consiga sanar isso de uma maneira muito mais rápida. E esse ponto já me dá o gancho para o último e quarto elemento crucial aqui, que é a melhoria contínua, né? O foco na melhoria contínua e não apenas inovação. Eu me deparava muito isso no Nubank, e acredito, em muitas empresas deve acontecer isso, que são empresas inovadoras, são empresas de tecnologia, são empresas digitais, porque tem muitas vezes equipes, elas despendem, principalmente equipes de produto, elas pegam muito tempo para realmente pensar em inovação, para lançar uma nova feature, para lançar um novo produto, e às vezes elas deixam pouquíssimo tempo para melhorar algo que já existe, né? Algum processo que já existe, algum produto que já existe e que às vezes não está tão bom quanto o cliente gostaria. Isso pode ser um erro fatal para as empresas, né? Até porque o cenário que a gente está vivendo, se a sua empresa não atua nas dores, né, dos clientes para melhorar seus processos ou seus produtos já existentes, como a gente falou, amanhã ele já vai buscar outro concorrente sem sombra de dúvidas, né, Zapata? Agora, Gus, falando como Nubank, no momento que você passou lá, mas também se você conseguir extrair isso de outras empresas, traz para a gente também, mas como de fato a Nubank conseguiu integrar essa cultura de cliente em todas as áreas da empresa, que a gente sabe que é um grande desafio, né? Claro, claro. Acho que até vou enfatizar bastante no Nubank, que isso realmente foi um diferencial que eu vi muito lá quando eu entrei em 2019. E é um trabalho, Léo, que eu diria que começa desde o CEO, desde os C-levels e os altos executivos, porque não adianta você ter um processo muito bem definido, mais redondinho, perfeito do mundo, se as pessoas que fazem parte desse fluxo não estão engajadas e compradas. Quando a gente fala de cultura, cultura são as pessoas que fazem, né? De fato, elas exercem, têm que exercer. Então, se eu perguntar para 100 pessoas hoje, 99 vão me dizer que o mais fácil para elas é, de fato, ter o time de produto, por exemplo, comprado e priorizando as oportunidades mapeadas pelo time de Ops, do que pelo contrário. Então, realmente, elas têm esse desafio de fazer com que os times, as interfaces ali, as outras áreas correlatas, estejam compradas com as oportunidades que os times de operação, por exemplo, traz da voz do cliente, do que do próprio roadmap, né? Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Então, dentro do Nu, a gente teve muito sucesso, e acho que foi um trabalho também que vem sendo feito há muitos anos e há muito tempo, que conta com 2 pontos principais, tá? Acho que engajamento da alta liderança, que tem que ser cascateado, tem que ser influenciado à medida que repercuta isso para todos os colaboradores, na verdade, e é um pilar cultural muito forte da empresa, né, do Nubank, de fato, isso. E, em segundo lugar, um workflow, né, um processo muito bem estruturado e padronizado que consiga garantir que o processo ali, esse framework, consiga capturar muito bem as dores dos clientes e os impactos que isso vão ser gerados no negócio, em CX, atrelando sempre aos objetivos da empresa, tá? Então, realmente, acho que esses 2 pontos são mais cruciais, que foram o fator decisivo do sucesso do Nubank até hoje e que espero que propague aí ao longo do tempo. Gustavo, pode contar para a gente sobre algum desafio específico que você tem enfrentado ao promover a experiência do cliente no Nubank e como superou isso? Bom, acho que, de fato, ao longo desses 5 anos que eu estive no Nubank, tiveram vários interessantes, mas um que particularmente eu gostei muito foi o de implementar um processo de remissão de cartão de forma automática no app, né, no aplicativo ali, sem a necessidade do cliente precisar entrar em contato com o nosso atendimento para solicitar, né, essa remissão. Naquela época eu estava liderando o squad de cartão de crédito e era bem difícil a gente conseguir uma brecha ali no roadmap do time de produto. Então foi quando eu puxei nosso time, principalmente a liderança, a gente começou a montar um business case, né, por conta própria,
trazendo ali e abordando os principais benefícios com todos esses dados possíveis que a alteração traria, né, para o processo, para o produto, para a experiência do cliente, a eficiência operacional que a gente ia ter ali no atendimento, até, de fato, a melhor experiência de jornada para o usuário. Eu me lembro até hoje, na verdade, quando a diretora de produto veio, né, dizendo que não tinha como a gente não implementar essa automação, quando ela comparava com as demais iniciativas ali do roadmap de produto, sendo que a nossa era a única com tudo praticamente já mapeado, já feito, já redondinho ali, era só implementar. Então, para não abrir volume de contatos aqui também por forma confidencial, eu vou dizer que a gente reduziu em mais de 85% os tickets do atendimento para aquela jornada específica, né, de remissão de cartão, de solicitações, e o NPS da jornada, né, e não do atendimento, mas sim da jornada, mesmo já sendo bem alto anteriormente, né, porque quando eles precisavam entrar no atendimento era bem simples, era coisa de 2 minutos o atendente já conseguia remitir. Mas mesmo assim, já que a gente tirou essa fricção da necessidade de ele entrar em contato, o NPS, quando a gente olha para essa jornada, ele melhorou mais ainda, né? Para o usuário ali, a percepção do usuário, para o sentimento era que de agora ele não precisava depender de ninguém para pedir uma segunda via de cartão. Então, esse foi um dos projetos principais ali, e um dos primeiros que realmente me chamaram muita atenção e que foi bem bacana da gente projetar, porque teve essa interface com os times de produto e de influência de roadmap, né? Foi bem legal. Agora, aproveitando esse tema que você falou, Gus, você trouxe essa questão da integração e, obviamente, a tecnologia está sempre envolvida, né? Até para ajudar todo o processo. Então, vamos tentar explorar um pouco isso. Me conta um pouco como é que a tecnologia e, obviamente, a inovação influenciam na criação de uma experiência positiva para o cliente. Tanto a inovação quanto a tecnologia, elas permitem que as empresas personalizem, né? Consigam personalizar a experiência do cliente, também automatizar processos, como a gente falou anteriormente, consigam também oferecer soluções mais eficientes e consigam também criar canais de comunicação mais ágeis e mais intuitivos, né? O que acaba gerando uma jornada do cliente bem mais fluida, com menos fricção e menos dependência, né? Que a gente consegue aumentar a fidelidade do cliente, então manter ele por mais tempo, e também reduzir o churn, né? Evitar que os clientes saiam e mudem ali para algum competidor por algum motivo. E aí, só para tangibilizar melhor sobre esses pontos que eu citei, como no caso da personalização. Então, com o auxílio de dados hoje e algoritmos, né, ali também das inteligências artificiais, do machine learning, a empresa consegue oferecer alguns produtos e serviços até mais vinculados com essa necessidade e preferência de cada cliente, né? A automação, né, quando a gente olha também para automações, a gente consegue identificar e ver a maioria das empresas já com várias soluções para prover uma solução mais rápida ali para o cliente, até reduzir seus custos operacionais, onde a gente pega talvez tarefas ali que são mais repetitivas ali pro atendente e às vezes até mais burocráticas e elas consigam ser mais automatizadas, talvez por chatbots ou até uma AI generativa, né? Onde a gente consegue até liberar alguns colaboradores para se dedicarem a atividades que podem gerar mais valor, que vão gerar mais valor para eles e para a empresa, e até de temas que precisam de um atendimento até mais especializado. Então, realmente, você segrega essas partes, segmenta essas partes para ficar algo muito mais específico que realmente precisa de um atendimento mais humanizado e de pessoas ali fazendo esse papel. E até quando a gente fala de prover novos canais, quando eu citei da questão de prover mais canais de comunicação para os clientes, eu pensei muito em, hoje tem aplicativos, hoje tem WhatsApp, hoje tem redes sociais que permitem que esses clientes, né, entrem em contato com as empresas de uma forma mais rápida e conveniente. Você tem essa flexibilidade para dar para o cliente escolher o canal, né, a qualquer hora e lugar. E, obviamente, por fim, que a gente cita direto aqui, é a tecnologia, né, que a gente também, ela pode possibilitar que o desenvolvimento de soluções mais criativas, mais disruptivas, né, para resolver alguns problemas de uma forma, de fato, mais eficiente, mais eficaz, a partir do momento que ela consiga também ajudar a identificar algumas causas raízes, algumas dores dos problemas que os clientes mais abordam conosco, tá? Então, acho que eu vejo tudo isso aí de uma maneira bem unificada, mas que tecnologia e inovação sempre andam lado a lado e ajudam a influenciar, de fato, uma experiência muito mais positiva para o cliente. E, Gustavo, na Bird, quais estratégias vocês têm utilizado para entender e melhorar a experiência do cliente? Boa, acho que desde que eu entrei na Bird, o que me chamou a atenção antes mesmo de entrar na Bird é uma estratégia que olha mesmo para a dor do cliente, para ajudar de fato as empresas a acabar com a dificuldade que elas enfrentam de, primeiro, acho que ter muitas fontes de feedbacks, de dados e insumos dos clientes,
mas elas estão espalhadas em diversos lugares, em diferentes times. Então, elas não conseguem ter uma visão de jornada end-to-end, né, mais clara, e acabam se baseando muitas vezes apenas, talvez, em comentários de pesquisas do atendimento ou em uma fonte única ou outra, né? Não tem essa visão holística e de cabo a rabo ali da jornada dos clientes. Então, isso aí é uma das dores principais que a gente detectou, né, a Bird detectou para ajudar ali as empresas. Acho que o segundo ponto também, muitas empresas e muitos times não conseguem também quantificar e identificar de uma forma mais acurada as causas raízes, né, dos problemas que os clientes apontam, que os clientes trazem ali durante o atendimento, durante feedbacks ali de pesquisas. E isso também toma muito tempo dos times quando eles vão fazer algumas análises que, obviamente, tem que entrar ali mais a fundo, precisa ser bem manual, olhar ticket a ticket para realmente descobrir male essas dores, né? De fato, não consegue identificar ali com muita curiosidade, com muita assertividade, qual que é essa dor de uma maneira muito mais rápida, né? Então, hoje ainda tem esse trabalho bem manual de olhar ticket a ticket para realmente identificar esses problemas que os clientes vão trazendo. Acho que outro ponto foi também, Zapata, saber priorizar essas dores e, consequentemente, focar nas iniciativas mais relevantes em termos de impacto para o business, para a CX do negócio. Então, os times também sentem essa dificuldade em saber como que eu priorizo e por que eu tenho que priorizar para despender meu tempo, de fato, que vai realmente me trazer mais resultados, vai me trazer mais impacto relevante ali de acordo com as minhas metas. E, por fim, óbvio, as empresas também têm uma certa dificuldade em conseguir mensurar e atrelar os resultados das ações que são feitas pelos times aos KPIs que eles monitoram diariamente, ou daquela meta, daquele projeto, algo que é muito mais estratégico da área e da empresa, né? Então, e por fim, também comunicar os times necessários, né, diante de tudo isso, os times que têm interface. Então, como é que correlaciona as iniciativas com o resultado ali daquele KPI, como é que tem essa interface e correlação? Então, a dificuldade também é enorme quanto a isso. Então, por tudo isso que eu falei aqui, a gente consegue fazer totalmente uma correlação da dor com o que a Bird entrega, em questão de minutos, por conta de toda essa AI que a gente tem parametrizada e treinada, a Bird consegue trabalhar nessas 4 dores principais aí das empresas para conseguir trazer isso de uma forma muito mais eficiente e que ajuda, principalmente os times de operações, né, a parte, quando a gente vai falar muito de CX, economizarem, né, despenderem tempo com tarefas muito mais estratégicas e deixar as tarefas operacionais e táticas para a Bird fazer, né, Zapata? Ô Gus, olhando aqui por um outro lado também, vamos tentar falar um pouco de tendências, né? Como você vê, quais são as tendências emergentes no campo de CX que você acredita que as empresas devem ficar de olho ali para frente? Boa, Léo. Eu acho que, hoje em dia, ao meu ver, os clientes sempre buscam mais agilidade, né? Todo mundo, tempo é dinheiro, então sempre buscar mais agilidade, porque, como eu falei, os clientes valorizam o seu tempo acima de tudo, então no mundo atual a régua é muito alta, então precisa ser muito rápido e assertivo para conquistar a confiança do cliente. Acho que o segundo ponto, a gente poderia citar a questão de facilidade também e eficiência atrelada a isso, porque a gente também tenta buscar de uma forma a eliminar etapas que não são tão necessárias, né, que de fato que as empresas consigam automatizar tarefas repetitivas, como a gente citou anteriormente, né, é bem fundamental para oferecer uma experiência positiva para o teu cliente, para garantir menos fricção possível para ele. E acho que em terceiro lugar a tecnologia, né, como a gente acabou de citar, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, que não só veio para ficar, mas para revolucionar todo esse meio, para permitir de fato prever problemas e oferecer soluções antes que os clientes também precisem pedir ajuda, né? Então ela consegue mitigar isso antes mesmo do cliente pensar, né? E o que eu quero dizer no final das contas é que a ideia é criar uma jornada tão perfeita que o cliente nem precisa entrar em contato. Como eu falei lá no primeiro, tempo é dinheiro. Por exemplo, eu odeio entrar em contato, precisar entrar em contato, eu quero resolver tudo por conta própria, né? Então, caso eu precise entrar em contato, eu acho que o atendimento tem que ser diferenciado e superar qualquer expectativa que você tinha em mente, tá? Então, para mim, tem muitas tendências emergentes, mas essas 3 são as principais aí que eu olharia fortemente nos próximos anos. Em sua opinião, Gustavo, como a análise de dados pode transformar a forma como as empresas abordam o Customer Experience? Boa. Eu
eu olharia principalmente olhando para empresas digitais que possuem uma quantidade gigantesca aí de dados que a gente sempre vê e consomem e coletam. Acho que elas têm sempre que tentar transformar esses dados em um ativo estratégico e usar de uma forma bem inteligente, tá? Porque com a análise de dados em conjunto com a inteligência artificial, a gente consegue observar em várias empresas que estão definindo a forma de fato como elas entendem e interagem com os seus clientes, né? Então, por exemplo, analisando o histórico de compras, o comportamento de navegação e outras informações, tem empresas que conseguem criar essas experiências totalmente personalizadas. Então, por exemplo, pega essas lojas de roupas online, né? A gente pode ver que elas recomendam um estilo baseado nas compras anteriores. Então, realmente consegue conectar. Putz, se você comprou aquilo, comprou essa blusa, comprou esses shorts, deixa eu te recomendar alguma outra peça que está bem correlacionada, até com um combo de peças, né, que elas conseguem abordar ali. Outro exemplo de loja online, ou até mesmo e-commerce, né, onde eu trabalhei lá no Mercado Livre, é fácil a gente identificar que muitos clientes abandonam o carrinho de compras em uma determinada etapa da jornada. E então a gente, olhando isso para análise de dados e inteligência, a gente consegue implementar também soluções para reduzir essa taxa de abandono, para realmente conseguir vender mais e evitar que o cliente, né, caia em alguma etapa da jornada. Consigo pensar também em outro exemplo, que através dos algoritmos de machine learning, que a gente sabe bem, as empresas também conseguem identificar padrões, né, nos dados e prever as necessidades. Então, é o caso da própria Netflix, né? Acho que todo mundo aqui praticamente usa a Netflix. Então, quando você vai assistindo alguns filmes, algumas séries, ela também, ali, de vez em quando, recomenda, né, direto um filme ou uma série que você provavelmente vai curtir com base naquilo que você já assistiu, né? Então, fica algo mais fácil e mais amplo de conectar com a sua experiência. E o papel da AI, né, é essa força motriz, né, por trás da análise de dados, para realmente conseguir escalar e ter isso cada vez mais avançado. Então, ela permite que você consiga processar grandes volumes de dados em tempo real e identificar esses padrões que são mais complexos ali e tomar decisões mais inteligentes para as empresas, né? E aí, realmente, é uma forma muito estratégica, até mesmo de marketing aí, para que você consiga vender mais, para que você consiga fidelizar mais o teu cliente e evitar que ele saia, né, vá para um outro concorrente. Com certeza aí é algo que tem que ser explorado cada vez mais, ser data-driven aí para essa transformação das empresas, tá? Agora, Gus, falando de data-driven, de dados, acompanhamento, indicadores são importantes nesse universo aí de Customer Experience, né? Para a gente acompanhar tudo que está fazendo, porque realmente o ambiente de Customer Experience, ele é muito amplo. Então, assim, quais são, na sua visão, os principais indicadores de sucesso que você utiliza para medir a eficácia dessas iniciativas de CX? Perfeito, Léo. Eu acho que eu não fugiria muito, não é uma ciência de foguete, acho que tudo que eu for citar todo mundo já conhece, mas eu tendo a dividir esses indicadores de negócio e de CX, tá? Então, sendo de negócio muito mais vinculado à receita, seja em termos de LTV ou ARPAC, né, que seria a receita média ali por usuário ativo. Então, isso me ajuda a medir engajamento do cliente com os serviços que eu presto, com os produtos que eu ofereço a ele, né? Além, é claro, também do churn, que a gente citou bastante aqui, já que, obviamente, eu quero fidelizar os meus clientes, mas, ao mesmo tempo, eu também não quero que ninguém vá embora para um outro concorrente, para que esse delta, né, entre receita e churn ali seja muito mais positivo do que negativo. E acho que falando mais agora de CX, assim, do foco em CX, obviamente que não podia deixar de citar as métricas como NPS, C7, Customer Effort, que estão mais vinculados à satisfação do cliente, seja ela relacionada a alguma jornada ou também a um atendimento que foi prestado ali, algum serviço que foi prestado, para que realmente consiga mensurar como que foi essa experiência, como que ele realmente está me dizendo, com poucas palavras, com nota, se ele recomendaria, se ele está satisfeito com o atendimento prestado, ou se está satisfeito com aquela jornada, é algo ali que está realmente fazendo um efeito positivo para ele ou não, tá? Então, para mim, eu vinculo essas duas frentes principais, de business, né, e CX, mas também não fujo dos principais métricas que a gente realmente e as empresas mais adotam aí no dia a dia. Que conselhos, Gustavo, você daria para empresas que estão começando a desenvolver uma cultura centrada no cliente? Bom, é difícil, mas eu acho que falaria numa visão de uma mensagem mais de não desista, né? Por mais desafiador que possa parecer, principalmente em grandes empresas com uma cultura já
bem estabelecida ou pré-estabelecida ali, é o caminho mínimo que precisa ser seguido se você não quer ficar para trás. Você vai ver como é gratificante ver toda a empresa, né, comprada e engajada em fazer o melhor para o seu cliente. Então, tente sempre aproximar mais os seus times uns dos outros, garantir que eles também possuem um objetivo em comum para que se ajudem constantemente e não cada um olhar para o seu próprio umbigo. Algo também que a gente falou bem lá no começo, estruturar bem as suas equipes, as suas áreas para facilitar o mapeamento dessas dores e a implementação das iniciativas e essa sinergia ali entre os times, para que também dessa forma você vai conseguir criar uma governança bem robusta que consiga atender às necessidades e fortalecer essa cultura centrada no cliente. Então, acho que não tem segredo, não tem receita de bolo, eu acho que é muito do que e do como aí bem vinculados a ser muito bem feito, mas também por pessoas, por estrutura e por uma governança aí muito bem embasada. Muito bom, Gus. Cara, muito obrigado por compartilhar toda a sua experiência, os seus insights conosco, né, todo o teu conhecimento pelas empresas que você passou, grandes empresas, e hoje você está numa empresa com um grande desafio, que é a Bird, e muito conteúdo de CX compartilhado aqui com os nossos ouvintes. Mas antes de encerrarmos, eu quero passar o microfone para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Primeiro, minha mensagem vai principalmente para a galera que atua com CX no dia a dia. Sejam a voz do cliente em suas empresas, levem e escalem cada vez mais entre todos os times, garantam que as principais dores e oportunidades de seus clientes sejam sanadas, sejam atendidas no menor tempo possível, pois essa é a chave do sucesso, né? Focar, tomar decisões baseadas nos que os clientes trazem é o critério do sucesso aqui, que vai ser o diferencial competitivo entre os seus competidores, né, obviamente. E acho que também, Léo, antes de dar tchau, eu também gostaria muito de agradecer novamente a você e o Zapata pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, principalmente quando a gente discute, a gente troca sobre CX. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Imagina, cara, o prazer é nosso de você ter aceito o convite e compartilhado todo esse conhecimento com a gente aqui. Bom, para aqueles os nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e continuem nos acompanhando. Temos muitas novidades aí pela frente, uma nova temporada entrando no ar, então fiquem atentos, nos acompanhem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.